Olá, seja bem-vindo ao canal Rede Voluntas Brasil. Nós estamos aqui para convidar você à compreensão de como deve encarar as formações e as leituras dos escritos que nós lemos neste canal. Os escritos são plenamente católicos, da Igreja Católica Apostólica Romana, principalmente nesses últimos tempos, que nós tanto precisamos entender os acontecimentos que estão acontecendo em nossa igreja. Por isso, nós queremos uma atenção especial para que você, ao entrar nos nossos vídeos, compreenda a tamanha seriedade com que nós levamos, né, os interesses de Jesus e os pensamentos de Jesus. Aqui nós lemos e realmente penetramos profundamente nas dores de nosso Senhor Jesus Cristo. Nós temos verdadeiramente uma intimidade com Ele e estamos buscando ajudar as pessoas que querem essa santidade de viver na vontade divina, ensinada por Deus, por Jesus Cristo, a serva de Deus, Luísa Picarreta, que foi acompanhada com muitos padres da Igreja Católica. E ela recebeu uma santidade, um dom para esses tempos muito importante, que é o de viver na vontade divina, que é totalmente diferente do que a igreja conheceu nesses 2000 anos. Não é seguir doutrina cegamente, regras cegamente, mas sim conhecer plenamente o coração de Jesus e obedecer os interesses de Deus para o aqui e agora, numa intimidade concreta, né, vivendo uma santidade que nunca existiu, só existiu na vida de Maria e de Jesus e da Luísa. Por isso nós estamos aqui ajudando as pessoas com vídeos longos, claro, explicando até mesmo as nossas vidas na divina vontade na prática, trazendo o conhecimento aplicado na nossa vida. Por isso nós narramos acontecimentos, parábolas, circunstâncias, para que a pessoa tenha facilidade de penetrar e interessar da forma correta pelos escritos. Uma pessoa que está na vontade humana, que é a grande chave, né, dessa santidade, é a pessoa renunciar à sua forma de pensar humano, sem Deus, né, para si mesmo, visando somente o seu próprio, né, bem pessoal. A pessoa que visa somente a sua própria salvação, a pessoa que visa somente a salvação da sua família, de poucas pessoas, ou somente dos católicos, essa pessoa está com o pensamento travado para o livro do céu, não consegue entender os escritos de Jesus. E aí, quando vai ler, ela vê uma coisa superficial e não sai da santidade humana, que é uma santidade só pessoal. Ela precisa ir para a santidade divina, que é com o pensamento em Deus. E nós queremos ajudar você a chegar lá, né, subir mais alto e conseguir ver as coisas com os olhos de Deus. Para isso, demora bastante o processo de purificação da sua mente. E nós estamos aqui para você, para te servir, para te trazer essa graça. Se você quiser contar conosco, é isso aí. Deus abençoe. Um bom vídeo para você. Em nome do Pai que me criou, em nome do Filho que me resgatou, em nome do Espírito Santo que me santificou, divina vontade, reina na minha vontade. Ó minha mãe, eu te amo, tu me amas, dá-me gole, dá a vontade divina minha alma, me abençoa, mãe, para que todas as minhas ações sejam feitas diante de vossos olhos maternais. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Então vamos lá. Tem um trecho muito pequenininho, aí depois a gente vai já o adiante. Jesus e Luísa choram juntos. É bem pequenininho esse. Essa manhã, quando veio o meu sempre amável Jesus, todo aflito e choroso, eu chorei junto com ele e depois me disse: minha filha, o que é que nos faz chorar e nos oprime tanto? A causa do mundo, não é verdade? E eu sim. E ele: é por uma causa tão santa e tão desinteressada que nós choramos. Porém, quem é que leva em conta isso? Em vez disso, eles zombam da aflição que sentimos por causa deles. Ai, as coisas ainda estão no início. Purificarei a face da terra com o sangue deles mesmos. E eu via espalhar-se tanto sangue humano que disse: ai, Jesus, que fazes? Jesus, o que está fazendo? Não tem muito o que falar, né, gente? Isso aqui não tem muito o que comentar, né? É a realidade, ponto final. Mas tem que acontecer a purificação, né? Ponto final. Vamos pro próximo aqui. Volume 1140, novembro, 1º de novembro de 1912.
Quem pensa em si mesmo empobrece e sente a necessidade de tudo. É bem isso aí mesmo. Estando muito afligida pela privação do meu adorável Jesus, estava rezando e reparando por todos, e em minha extrema amargura dirigi o pensamento para mim e disse: Piedade de mim, Jesus, perdoa esta alma, teu sangue, tuas penas não são também minhas? Acaso valem menos para mim? E enquanto isso dizia, meu amável Jesus, de dentro me disse: Ah, minha filha, o que faz pensando em você? Olha, tu assim desces e de dona te reduzes a uma mísera condição de pedinte, pobre filha. Com pensar em ti mesma, te empobreces, pois estando em minha vontade, tu és dona, e por ti mesmo podes tomar o que quiser. Se há algo que fazer em minha vontade é rezar, reparar pelos demais. Então, o que quer dizer isso, gente? Que a gente não tem assim que ficar pedindo por nós. A gente não tem que pedir por nós, a gente já é dono de Deus, né? A gente já é dono da verdade, da graça, de tudo. A gente já é dono de todo o conhecimento de Deus. Então, a gente sabendo que Deus é misericordioso e bondoso e o que Ele conquistou para nós, a gente sabendo, nós somos donos da verdade que nós tomamos posse. É muito simples. O que Jesus está dizendo é isso. Você tem posse porque você tem a verdade, você conhece, tem o conhecimento da verdade. Então, você tem a luz. E você tem que doar luz para as outras pessoas que não têm, meus amados. Então, para com isso. Vai pedir para... Pedir o quê? Você já tem tudo, você já tem o conhecimento de como eu sou, do meu amor, do meu poder, da minha vida, tudo que eu sou. Então, para que você vai chorar? Então, é muito simples de entender esse trecho, né, nessa questão aí. Aí, vamos lá. E eu, docíssimo Jesus, tu amas tanto que quem está em tua vontade não pense em si mesmo. E tu, pensas em ti mesmo? Que pergunta tão disparatada. E Jesus, não, eu nunca não penso em mim mesmo. Pensa em si mesmo quem tem necessidade de alguma coisa. Eu não tenho necessidade de nada. Eu sou a mesma santidade, a mesma felicidade. Eu sou a fonte de tudo, né? A mesma imensidão, altura, profundidade. Nada me falta. Meu ser contém em si mesmo todos os bens possíveis e imagináveis. Se algum pensamento me pudesse ocupar, é o pensamento do gênero humano, que tendo o tirado de mim, quero que volte a mim, e em tais condições põe as almas que querem verdadeiramente fazer minha vontade. São uma só coisa comigo, as tomo donas de meus bens, porque na minha vontade não há escravidão. O que é meu é delas. O que eu quero, elas querem. Então, se alguém sente necessidade de alguma coisa, significa que não está na verdade em minha vontade, não está de verdade na minha vontade, ou bem que se dá suas escapadas, como você está fazendo agora, nem mais nem menos. Não te parece estranho que quem formou uma só coisa comigo, um só querer comigo, me peça piedade, perdão, meu sangue, minhas penas, enquanto a constituir dona junto comigo? Então a gente tem toda a verdade. A gente sabe quem é Deus, a gente sabe que Ele é soberano em todas as coisas. Nós temos certeza absoluta dele, da pessoa dele, que Ele é imutável, que Ele sempre vai dar, doar, doar, doar. Ele nunca vai falhar nisso, que ele é o que ele é, e nós temos posse desse conhecimento. Quando nós temos posse de conhecimento, a gente tem posse do próprio Deus, de todos os bens que Deus tem, porque nós sabemos o que ele quer. E ele só quer amar, 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 e nós queremos o amor dele. Então não tem por que pedir nada. Só, né, experimentar, só, né, já saborear isso em espírito e em verdade. Saborear em espírito e em verdade. É no espírito que se saboreia as coisas. Não é nenhuma matéria material, nenhuma resposta material, resposta humana, confirmações humanas. Não, é confirmações divinas só que resolve. Confirmações da própria verdade. O que nos alimenta é isso, né? Então a gente tem que entender. Então, não te parece estranho que quem formou uma só coisa comigo, um só querer comigo, me peça piedade, perdão, meu sangue, minhas penas, enquanto a constitui dona junto comigo? Eu não sei que piedade, que perdão dar-lhe, pois já dei tudo. No máximo deveria ter piedade e perdoar-me a mim mesmo de alguma falha, o que não pode ser jamais. Portanto, ah lá, ele falou assim, tem uma coisa assim, só se eu tiver falhado em alguma coisa, mas eu não falho jamais. Então a gente tem essa posse. Ele não falha jamais. Então ele falou assim, eu não fiz nada de errado,
Eu não faço nada de errado, tudo que eu faço é perfeito, e eu já dei tudo para você já tem posse de tudo, então não tem por que você ficar preocupada. Então ele falou assim, só se eu tiver feito alguma coisa errada, mas como eu não fiz nada, eu tô certinho no meu posto, sou imutável, poderoso, lindo, maravilhoso, já dei tudo, já tá totalmente tudo disponível para você já sabe que tá tudo disponível, então é só pegar. Mas é espiritual, gente, não é do jeito que vocês estão pensando. Eu vou ali fazer uma cura. Eu vou ali salvar um... Nem Nossa Senhora quer curar ninguém, ela me acabou de falar aí, eu não curo ninguém. Viu que ela falou? Eu não curo ninguém. Ela tem poder sim de curar, mas ela não falou pro Gamaliel que ela não cura ninguém, né? O máximo que ela faz é, né, falar a verdade, que é igual nós também. Eu não sei que piedade, que perdão dar-lhe, pois já dei tudo, no máximo deveria ter piedade de perdoar-me a mim mesmo, se eu fiz alguma coisa errada, né? Mas o que não pode ser jamais, porque eu não fiz nada de errado. Portanto, te recomendo que não saia da minha vontade e que continue não pensando em você mesma, mas nos demais. Então, vai lá iluminar quem não sabe. Vai lá iluminar quem não sabe, né? Vai pensar nos outros que não têm conhecimento. Como tem feito até agora, de outra maneira, viria a empobrecer e a sentir necessidade de tudo. Então, é simples. Não tem segredo. Muito simples. É assim que se medita, tá? É assim que se medita, simples. E já entende tudo. Claro que quando eu vou fazer escola da Divina Vontade, eu vou falar mais coisas, vou remoer mais, tal, mas não é mais por causa que vem os curiosos, pessoas lá, né, assim, que precisam de vários elementos da verdade que Jesus quer. Mas aqui no estudo a gente tem que ser claro e objetivo, simples. Pegar o que Jesus está falando nu e cru e aquela verdade mais importante que vem iluminar para o dia de hoje. Não pensar em si mesmo, nunca. Não pensar em si mesmo, você não é capaz de fazer nada, isso é humano. A gente já falou sobre isso, já fiz a conversa de hoje, já mandei lá, né, no grupo, vocês já ouviram. Então já está bem assim, no cerquinho da Divina Vontade, realmente, né? Então, não é para conversar, não é para contar com suas próprias forças. Você não é capaz de nada. Você tem que deixar Deus no controle da sua vida. Ele é a fonte de tudo, é Ele que vai dar a graça, é Ele que vai resolver tudo. E você tem posse disso, você tem que viver nessa posse. E nunca mais duvidar de Deus e viver uma felicidade eterna para sempre, do céu já aqui na terra, né? Não voltar para as misérias da sua própria vontade, das suas próprias misérias, ficar dizendo, eu não consigo, eu acho que eu não vou conseguir, não sei o que lá. Não existe isso. Na divina vontade não existe isso. Só tem vida, 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 prosperidade de espírito, né? Da ação do espírito na sua alma. Só vida, 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 né? Sempre. Aí a pessoa tem que se despojar de si mesmo, né? Esquecer de si mesmo, se despojar, se esvaziar dessas necessidades humanas. Eu preciso convencer meu padre. Eu preciso convencer meu marido. Eu preciso que meu marido seja melhor para mim. Porque só assim que eu vou ser feliz. Não é nada disso. Não é nada disso. É você ficar com Jesus, resolve-se com Jesus, que daí Jesus resolve para você as coisas. Não aconteceu com a Andresa hoje? Foi automático o que aconteceu com a Andresa. Eu falei para a Andresa, pode ficar tranquila, que Deus, você faz sua parte, que Deus faz a parte dele. Batata. Deus vai lá e fez mesmo, né? Você faz sua parte e ela nem precisou fazer a parte dela, porque eu falei para ela assim, conversa com seu marido, fala do psicológico do seu filho para o seu marido. Ela conversou comigo, já se dispôs a conversar com o marido. Só dela ter colocado à disposição de fazer, Deus já pegou e já fez o negócio lá com o marido dela, já fez o marido dela ver o filho, que lá na escola estava pisando na bola, e aí já chamou a atenção do filho, coisa que era isso que ela nem esperava, que precisava que o marido fizesse. Resolveu um problema da Andresa hoje, a Divina Vontade resolveu hoje, só porque ela deu a disposição de fazer. É impressionante. Então, assim, é só esquecer de si mesmo, pensar no objetivo que Deus deseja em todas as coisas, e aí Deus quer que o marido seja um pai responsável. Deus quer, né? Então, quer a ordem. O marido é um pai responsável, precisa assumir o seu posto, blá, blá, blá. Ponto final, ela colocou em disposição de que o marido precisava fazer isso. Amém. Ela já falou para Deus, eu quero a sua vontade. Bababá, a divina vontade veio e fez, reinou, tomou posse. Então não tem dificuldade. Quem vai fazer na hora de Deus, na hora que Deus achar que dá para fazer, né? Que você colaborou com ele, é a hora. E é assim que você tem que ficar. Esperando a hora de Deus, trabalhando, claro. Trabalhando, fazendo a sua parte constantemente, sendo fiel. E se colocando à disposição, atenta, confiante, amém, fiat. Na hora que eu falei para ela, o seu marido, você tem que falar com o seu marido sobre o psicológico do seu filho, você tem que explicar para ele e tal. Ela falou, tá bom, vou fazer isso. Ponto final, ela não ficou discutindo comigo, dando justificativa, mas eu não vou falar não, porque ele não vai aceitar, que não sei o que. Não, ela simplesmente falou, tá bom, eu vou conversar com ele.
Ponto final. Quando a pessoa fala sim, amém, fiat, eu vou sim fazer o que você está falando, Aline. Vou fazer. Jesus é que está falando em mim para ela. Se ela falar, a divina vontade ouviu sim, então tá bom, deixa eu ir lá. A divina vontade foi ela mesma e fez o serviço. Nem precisou que a Andressa falasse nada. Impressionante, gente. É isso aí. Esquece de si mesma e só vive para a glória de Deus. Amém? Fiat. Em nome do Pai que me criou, do Filho que me resgatou, do Espírito Santo que me santificou, divina vontade, reina na minha vontade. Ó minha mãe, eu te amo e tu me amas. Dai-me o guarda da divina vontade para minha alma. Dai-me tua bênção, Mãe, para que todas as minhas ações sejam feitas diante de vossos olhos maternais. Divina vontade, reina na minha vontade. Eu não sou nada, Deus é tudo. Pai, eu te amo. Jesus e Luísa choram juntos. Esta manhã, quando veio meu amável Jesus, todo aflito e choroso, eu chorei junto com ele. E depois me disse: Minha filha, o que é que nos faz chorar e nos oprime tanto? A causa do mundo, não é verdade? E eu: Sim. E ele: É por uma causa tão santa e tão desinteressada que nós choramos. Porém, quem é o que leva em conta? Em vez disso, eles zombam da aflição que sentimos por causa deles. Ai, as coisas ainda estão no início. Purificarei a face da terra com o sangue deles mesmos. E eu via espalhar-se tanto sangue humano que disse: Jesus, que fazes? Jesus, o que está fazendo? Então, é bem forte, né? Esse trecho, né? É isso, a Luísa é para Jesus. É muito interessante ele falando, né? O que é que nos oprime? Tipo assim, é uma causa santa e desinteressada, né? Então, nós choramos, por quê? Porque qual que é o motivo, né, do homem tá sendo castigado? Qual que é o motivo dessas ofensas que o homem está cometendo? Não é? É justamente ele estar, né, desconectado da vontade de Deus. Ele não está fazendo a vontade de Deus. Ele está escolhendo o mal, né, constantemente, né, não sendo a imagem e semelhança de Deus. Então, ele está fora da ordem. É o principal motivo. Então, nós também, né, nós nos compadecemos nesse sentido. Jesus também nos leva, né, a ter também essa visão acerca das coisas, essa visão também santa e desinteressada, que é você justamente olhar para Jesus, olhar para o sentido da ordem, olhar para o sentido do que realmente aquela situação está sendo provocada por quê, né? Qual que é o real motivo desses acontecimentos? Então, por que que é desinteressada? Porque, assim, a Luísa não está sendo chamada a compadecer humanamente das pessoas. Teve um tempo, né, que Jesus deixou ela nesse estado de vítima, mas sempre foi para ele, sempre foi. Mas ela chorava, né, para evitar os castigos, né, das criaturas. Mas ele falou, não tem como mais conter, né, porque o homem está zombando disso, está zombando lá. O sacrifício da vítima já não é o suficiente, né? Tem que ser alguém que viva na minha vontade mesmo, só isso. Só uma alma que vive na minha vontade vai me reparar. Por quê? Porque ela vai estar nessa causa santa, ela vai estar olhando nesse sentido. Ela não vai simplesmente olhar e falar, não é uma causa assim interessada, tipo, Senhor, eu quero reparar pelas minhas pessoas, pelas pessoas que vivem na minha cidade, pelas pessoas que eu conheço, né? Eu choro, Senhor, porque fulano de tal perdeu a sua casa, perdeu as suas coisas, perdeu os seus bens materiais. Então, assim, tá olhando o humano em si, tá olhando o que o humano tá perdendo daquilo que é passageiro, entende? Então, assim, muitos já rezam assim para Jesus, né? Pedindo misericórdia pelas pessoas que estão sofrendo tais coisas, que estão perdendo suas casas, que estão perdendo isso, que estão perdendo aquilo. Mas quantos choram com Jesus mesmo, pelos motivos dele, não pelos motivos do humano? A maioria leva o motivo do humano para Deus e não olha o motivo de Jesus. Então, a alma que vive na divina vontade, ela é desinteressada. Ela não faz impressão dela das coisas, o que ela humanamente vai perder, né? Ela não pensa em si mesma. Ela pensa em Jesus, na dor de Jesus. Por isso que, quantas vezes, né, Jesus desabafa as coisas, ele coloca no grupo, seja mandando um vídeo, seja mandando uma mensagem, texto, né, contando
aquilo que está no coração dele. Então a gente tem que estar atento ao que está falando, para fazer essa companhia também para ele, essa companhia desinteressada. Porque, vamos supor assim, Jesus fala assim, nossa, eu estou muito triste, que ninguém sei lá, a frieza do ser humano comigo. Eu não posso ouvir isso e pensar em mim. Ai, Jesus, é comigo, Senhor, eu tô fria com você. Tipo assim, pensando em mim, ai, Jesus, não gostei do jeito que o Senhor falou. Ai, Senhor, eu não gosto de ver essas notícias, me deixa triste, eu não quero me envolver com esses assuntos, só quero que o Senhor fale da doçura do livro do céu. Aí quando eu falo uma coisa que não interessa a pessoa no vídeo, Senhor, tá dizendo coisas muito fortes, nossa, a meditação tava tão linda e do nada o Senhor solta uma amargura dessas. Aí ele vai olhar e falar assim, tá, as minhas causas não importam, né? Só as suas, né? Tem interesse aí nessa companhia, né? Quando eu falo coisas interessantes aos seus ouvidos, você está comigo prestando atenção. É quando eu digo coisas repugnantes, você se desliga. Então, é muito sério. Então, ele quer essa companhia também, né? Por uma causa tão santa e desinteressada que nós choramos. Então, quando a gente vê as notícias, vê as situações, a gente não olha o humano. A gente olha o fator do que essas pessoas realmente estão desordenadas. É a desordem, é o mal da desordem, do estar fora da vontade de Deus. Então a gente olha pelo mesmo motivo que ele olha. A gente sofre pelo mesmo motivo que ele considera, que é a alma, né? Que é o espiritual e não material. Então, aí também, ele quer essa companhia também, que tenha, que chore pela mesma causa, que tenha a mesma visão, que entenda da mesma forma que ele fala, do que ele realmente fala, qual que é o problema daquela situação, e totalmente desinteressado de ter alguma impressão sua da coisa, né? Não, ser totalmente indiferente, por isso que ele falou ontem da indiferença, né? Justamente esse desinteresse mesmo, essa indiferença santa, né? Que é justamente você ver as coisas para ver as coisas com os olhos dele, né? É ouvir o que ele tem para dizer daquilo, é o que ele te mostra daquilo, é o que realmente está acontecendo, que às vezes ninguém olha, o lado de Jesus, gente, ninguém olha o lado de Jesus, né? E você tá, igual tá falando que você tá para ser como dona. Então, por exemplo, é como se você olhasse do lado dele para fora, por exemplo, que as pessoas vão ter que levar suas causas, né? Eu quero pedir só para minha família. Jesus, misericórdia da minha família. Jesus, misericórdia disso. Todo mundo levando as suas causas. Mas ninguém ouvindo, e Jesus? O que ele está querendo? O que ele está sentindo? O que ele está pensando? Muitos pensam que não, ele não está sofrendo nada. Ele está feliz ali no sacrário, né? Não tem nenhuma amargura para Jesus chorar hoje. Jesus não tem motivo para chorar por nada. Está tudo ótimo, né, para ele, né? Então é nós que temos que levar os nossos problemas mesmo, porque ele não tem o que falar. E acho que ele não tem uma vontade que ele está sendo negligenciada pelos homens, que está sofrendo abusos, porque o ser humano, né, não aceita, não quer. Ele não tem o que dizer, o que desabafar. E aí tem muito desabafo. A causa dele é muito mais importante. E aí você tá para ser essa pessoa, para ser esse Jesus para Jesus, né? Porque se é outro Jesus, você não existe mais. A sua pessoa, né? Então, aí ele fala, a Luísa tem que conformar com ele, eu purificarei a face da terra. Não adianta fazer briga com isso. O próprio ser humano precisa disso, precisa que eu toque a pele dele, né? Ele próprio, né? E você fica comigo, entendendo o meu lado, ou seja, pelo conhecimento você fica do lado dele, porque pelo conhecimento você sabe para que das coisas, né? Então, quem pensa em si mesmo empobrece e sente necessidade de tudo. Então, estando muito afligida pela privação de meu adorável Jesus, estava rezando e reparando por todos. E em minha extrema amargura, dirigi os pensamentos para mim e disse. Aí ela pensou na necessidade dela. Piedade de mim, Jesus, perdoa esta alma. Teu sangue, tuas penas não são também minhas? Acaso valem menos para mim, né? Para as outras almas vale mais do que para mim? E enquanto isso dizia, meu amável Jesus de dentro, olha para você ver dentro dela, para ela ver, porque ela estava se vendo como se ela estivesse separada dele, olhando para ele fora, pedindo misericórdia, porque é assim que tá. A pessoa que se vê é diferente a união da fusão, né? Então a pessoa na união é como se ela visse Jesus fora e ficasse pedindo
as ajudas, né? Aí Jesus fala, minha filha, o que faz pensando em você, hein? Que perda de tempo, e você ainda não entendeu que você não existe, né? Tu assim desces, tá vendo? Isso não é bonito, assim. Não é a santidade que ela tá vivendo. Não é para ela se separar de Jesus e descer. Não é para ela sair dessa união, né? Tu assim desces e de dona, que você é de dona, porque nós temos uma única vontade, né? Você é uma comigo, de dona, te reduzes à mísera condição de pedir. Aí você tá me vendo como seu benfeitor, como a serva diante do seu benfeitor, pedindo ajuda, né? Pedindo esmola, pedindo isso, pedindo aquilo. Porque é assim que está a criatura no ser humano, e fala, o ser humano foi chamado a ser herdeiro pela graça que Jesus deu na redenção, de restaurar em nós essa condição de escravos, ser herdeiros. Então o homem não tem esse, pelo conhecimento, é que ele descobre que ele é chamado a viver assim com Deus. Mas enquanto ele não conhece, ele tem essa visão de Deus distante, né? E ele está sempre nessa condição servil, e que para conseguir algo de Deus, ele tem que fazer isso, aquilo pelas próprias forças dele, né? Para merecer que Deus olhe por ele, como se Deus estivesse rancoroso, que Deus perdesse, não te considerasse mais filho, mas não mudou em direção de Deus olhando para nós, mudou em direção do homem. O homem que não sabe mais se relacionar com Deus, que não sabe quem realmente é Deus, né? Aí fala, você não, você está tendo conhecimento, e o conhecimento é possuir-me, né? A mim mesmo, então você é dono, né? Então você reduz a mísera condição de pedir. Pobre filha, compensar em ti mesmo te empobrece só. Porque aí se preocupa com coisas com minúcias, né? Sente-se falta de tudo enquanto você tem a mim. Pois estando em minha vontade, tu és dona, e por ti mesma podes tomar o que queiras. Se há algo que fazer em minha vontade, é rezar, reparar pelos demais. Então, qual que é a sua missão? É doar. Você está na condição de doadora, não recebedora, mas doadora. Se tiver que pedir, não é para você, né? Se tiver que reparar, não é para você, né? Mas é ajudar os demais, levando esses conhecimentos para os outros. Daqui a pouco eu continuo, eu vou ter que dar uma parada. Minha filha, o que faz pensando em você? Tu assim desces e de dona te reduzes à mísera condição de pedir. É porque se pede coisas mínimas, né? Coisas assim, supérfluas, né? Coisas que passam. E tem coisas mais importantes, né? Porque a gente percebe que ele tem um trecho que fala assim, quem vive na divina vontade, as outras coisas perdem a vida. Porque você vê que as outras preocupações são inúteis, né? Que aquelas coisas assim que ocupavam, que a gente achava assim que ia morrer sem aquilo, que eram as coisas que mais tomava conta, né, de nós, se tornam o quê? Então, quando você é dono, você sabe assim, você tem o conhecimento de que tudo que acontece é a vontade de Deus, entendeu? Então, você aceita, você não arruma confusão com a vontade de Deus, né? Você sabe que Ele está com você, que qualquer coisa de boa que você possa fazer, é Ele que está fazendo em você. É Ele que te dá a força para fazer, é Ele que te dá a condição para fazer, né? É Ele que te auxilia em todas as coisas. Então, é como se pedisse, quando você fica na condição de pedir, você pede coisa assim, que você acha que é aquilo que você precisa naquele momento. É como se fosse assim, você pede o mínimo, do mínimo, do mínimo, né, do que você precisa para aquele momento ali, né? E como se você fosse pobre, desprovida, né, das graças, né? E você precisasse mendigar e pedir um mínimo, mas dentro da sua visão, daquilo que você acha que precisa, né? Então, por exemplo, se eu falar assim, se eu mudo meu marido para ele ser melhor para mim, né? Jesus,
Muda aqui, Senhor. Vem entrar na minha vida, Jesus, no meu casamento. Me ajude a viver bem com meu marido. Ajude-me, Jesus, a viver bem aqui na minha casa. Ajude-me nesse emprego, Jesus, né? Ajude-me a ter um bom emprego, né? Ajude-me nesse trabalho. Por favor, Senhor, tenha misericórdia, Senhor. Quero te pedir, Senhor, me ajude nisso e naquilo, né? É como se a gente não, como que eu posso dizer? Visse ele também assim, reduzido. A ação dele reduzida. Deus só pode fazer nesse nível. A ação de Deus só está nesse nível, né? Como se eu pensasse assim, que não vê que está na sua vida em tudo, né? Que tá fazendo muito mais do que o que você vê. Ele está fazendo muito mais. Ele está na sua vida, te mantém. Ele é que te dá respiração, ele é que te dá tudo. Ele que tem a divina vontade dele está em todas as coisas, mas fica um relacionamento estranho, fica um relacionamento esquisito. Como filhos vivendo com o pai, assim, pensa assim, filhos vivendo com o pai e, e tem aqueles filhos, né, que não, pai, eu só preciso disso aqui, tá bom. E leva aquilo que para aquilo que ele tem que fazer ali. Entende? Mas assim, tem coisas muito mais importantes, tem coisas muito mais grandes, que é o próprio conhecer o pai, que é o próprio ter uma convivência com o pai, que é o próprio ter um relacionamento com o pai. E ela não vai mais fundo, né? Ela reduz a essa condição mesmo de ver Deus mesmo como benfeitor, provedor dela, né? Essa única relação com ele, né? Dela pedir, ela tipo assim, ela foi feita, né? Para ser imagem e semelhança de Deus, feita para ser morada de Deus, feita para ter essa vida, essa intimidade, essa comunhão com Deus, mas ela fica só pensando nas coisas mais bobas, as minúcias, os probleminhas, as coisinhas mais pequenas dela, os dilemas mais pequenos dela, né? Enquanto ela, tendo conhecimento, ela seria dona, então ela saberia lidar com aquilo, não por ela, mas pelo conhecimento, né? Que é que ela veria as coisas com outros olhos, e então essas coisas que para ela é uma montanha, não seria, não seria. Ela não, porque pelo conhecimento, tipo assim, se você pede uma coisa pensando em você, né? Você pede uma coisa limitada, pensando só na sua pessoa, no temporal. Que o meu marido seja bom para mim, para que eu não fique triste, Jesus. Então, eu tô pensando na minha tristeza, no como eu me sinto quando ele fica bravo comigo. Então, eu tô vendo as coisas só nessa ótica, né? Só nessa ótica, as minhas necessidades temporais que passam, né? E acho que Deus é só para isso, que Ele está totalmente fora da minha vida e de vez em quando Ele manda uma ajuda. Só isso que importa. Mas não, as situações que acontecem, Deus está falando com elas. Os acontecimentos, é a divina vontade falando nos acontecimentos. Então tem todo um horizonte de coisa acontecendo que eu desconheço. E eu só estou vendo aquela situação, só aquele probleminha, só aquela coisinha, né? E quando você tem o conhecimento, aí você vem falando, não é desse jeito que eu tenho que pensar. Então, o conhecimento, né, te faz mudar a sua ótica totalmente, né? Então, você não perderia mais assim. Pelo conhecimento, você pensaria em Deus, naquilo que Deus deseja para aquela pessoa, pensaria na ordem, olharia em direção a Deus, ao que Deus necessita, e não em direção a essas coisinhas, por quê? Porque você não se sente desprovida de amor, de nada, de graça, né, de presença, porque você sabe que quem tem Deus tudo tem, né? Então, muda totalmente a forma de ver, né? Então, aí a Luísa vai falar, né? Docíssimo Jesus, tu amas tanto que quem está em tua vontade não pensa em si mesmo, e tu pensas em ti mesmo? Aí tá entre parênteses aqui, né? Que pergunta tão disparatada. E Jesus, não penso em mim mesmo. E é verdade, a vida de Jesus toda foi assim, ele fala.
Ele fala que ele era invisível para ele. E olha que ele não teria. Ele é Deus, né? Mas ele foi invisível para ele mesmo, né? Para tudo, né? Então, não pense em mim mesmo. Pense em si mesmo quem tem necessidade de alguma coisa, né? Quem só pensa em si mesmo, quem sente que está faltando alguma coisa. Eu não tenho necessidade de nada. Eu sou a mesma santidade, a mesma felicidade, a mesma imensidão, altura, profundidade. Nada me falta. Meu ser contém em si mesmo todos os bens possíveis e imagináveis. Se algum pensamento me pudesse ocupar, é o pensamento do gênero humano, que, tendo-o tirado de mim, quero que volte a mim. Então, a preocupação dele é fazer o homem voltar para a ordem, né? O estado original para o qual foi criado. E em tais condições, põe as almas que querem verdadeiramente fazer minha vontade. Na mesma condição, ou seja, tendo o mesmo pensamento, voltado para ocupar-se do divino. Desse conhecimento de falar sobre isso com os outros. Ou seja, falar desses conhecimentos para pôr as almas também justamente nisso. Justamente levar esses conhecimentos também para que as almas se voltem a Jesus, se preocupar com o retorno dessas pessoas a Deus e não que elas voltem para você, que elas voltem em direção a você, mas que elas voltem para Jesus, fazer estar com a cabeça olhando para um lado e fazer elas virar e voltar para Jesus, voltar para Jesus. Olha o que Jesus fala, olha o que Jesus está falando aqui, olha o que Jesus quer aqui, olha o que Jesus quer aqui. Então, a sua preocupação é essa também. São uma só coisa comigo. As torno donas de meus bens, porque na minha vontade não há escravidão. O que é meu é delas, né? E o que eu quero, elas querem, né? Então, se alguém sente necessidade de alguma coisa, significa que não está, na verdade, em minha vontade. Ou bem, que se dá suas escapadas, né? Que se volta para si mesmas, para o pensamento humano, né? Nem mais, nem menos. Não te parece estranho que quem formou uma só coisa, um só querer comigo, me peça piedade, perdão, meu sangue, minhas penas, enquanto a constitui dona junto? Porque você sabe das verdades, né, que Jesus reparou e redimiu, né? E você não fica pensando assim, será que me salvou? Será? Será que eu vou para o inferno? Tipo assim, será que ele salvou mesmo? Será? Aquele sentimento assim, quando você viver na santidade humana, aquele sentimento assim, será que se agrada do que eu estou fazendo? Será que o que eu estou fazendo é a vontade dele? Mas se você sabe que é a vontade dele, que é ele em você, e se é ele fazendo todas as coisas em você, então você sabe. Então você sabe. Então, pelo conhecimento, você sabe que está unida com ele, né? Então você tem essa vida, assim, esse conhecimento te dá essa segurança. Então você não tem que pensar em você. Você sabe que ele que fará tudo. Não é você, é ele que dá a força, é ele que dá a graça. E o conhecimento te faz assim, ó, eu vou fazer, aquilo que você vai fazer porque você sabe que ele quer que você faça, né? Então ele te dá a força para fazer, né? Você tem a força dele para fazer, você tem a graça dele para fazer, né? Então você não tem que olhar para você, porque se você olhar para você, você vai ver que você não tem. E aí por isso você vai ficar pedindo. Porque você vai ver que você não tem. Mas se você sabe que ele que vive em você, você sabe que ele tem, que ele que sabe, que ele que é o dono de tudo. E qualquer coisa que você dá conta ou não dá conta, ele deu conta e não quis, não permitiu. Então você sabe que tudo acontece dentro da permissão dele e que tudo está no controle dele. Eu não sei. Eu não. E outra coisa, você sabe que tudo foi feito para você. As penas, as dores, o perdão, o sangue, as penas, você não está pedindo como algo estranho a você. Você sabe que você estava em tudo, que tudo foi feito para isso, né? Ele te viu em todos os momentos, então você não se sente separada dele na vida dele, não se sente separada dele em nada, né? Então você sabe que você é dona, porque tudo que ele alcançou, tudo que ele fez de reparação,
Ele foi como um advogado, juiz, né? Tomou tudo sobre si para que o homem tome dele. É tudo mérito dele. Foi ele que o conquistou, mas ele conquistou para doar. E você o toma, né? E também doa. Por que você doa? Porque você conta para o seu irmão, olha, o que eu aprendi de Jesus. Eu aprendi de Jesus que tudo que ele fez foi por causa disso, 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 disso. Ele reparou isso, né? Então você é dona daquele conhecimento, porque os méritos de Jesus é conhecimento dele, é conhecimento do seu sangue, é conhecimento das suas penas, é conhecimento do perdão que ele deu, é conhecimento de sua misericórdia, é conhecimento. É porque quando a pessoa fica na condição de pedir, ela pede como algo estranho, que ela não sente dona, não sente que aquilo foi para ela não toma posse daquilo para dizer é meu, né? Foi por mim, né? Ela não toma posse assim como algo dela, como algo que foi dado, né? Então ela fica sempre na incerteza. Será que me perdoa mesmo? Será? Ela não tem aquela certeza, né? De que está realmente naquela amizade com ele. E aí você fala para as pessoas. Então você é dona, você tem propriedade para falar também daquilo que você aprendeu com ele. Então você fala como possuidora daquele conhecimento. Entendeu? Você não fala como algo distante de você, você fala como possuidora daquele conhecimento, né? Com os outros, você fala como dona, né? Ó, Jesus é assim, 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 assim. O que ele deseja é isso, 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 isso. O que ele quer de nós é isso, isso, isso. Então você fala como dona. Você não fala, eu não sei se Jesus quer. Vamos ver, né? Vamos ver. Tipo como alguém assim que não conhece seu Criador. Mas você vai falando como alguém que conhece, porque pelo conhecimento você vai se aproximando dele. Saí daqui, eu saí de onde eu tava com meu marido ligando a furadeira, vendo eu meditar, e ele foi lá e ligou o negócio. Difícil demais. Um outro lugar aqui pra falar. Deixa eu ver aqui. Me perdi aqui, peraí. Mas tá bom. A gente não se ocupa com nada disso, né? Então tá. Aí Jesus fala, se algum pensamento me pudesse ocupar, é o pensamento do gênero humano, que tendo tirado de mim, quero que volte a mim. E em tais condições põe as almas que querem verdadeiramente fazer minha vontade. São uma só coisa comigo. As torno donas de meus bens, porque na minha vontade não há escravidão. Meu é delas. E o que eu quero, elas querem. Acho que é isso, né? Querem elas. Então, se alguém sente necessidade de alguma coisa, significa que não está na verdade em minha vontade. Ou bem que dá suas escapadas, né? Volta para si mesmo, volta para seus. Essas escapadas é pensar em si. Como você está fazendo agora, nem mais nem menos. Né? Por que ele falou isso para ela? Como você está fazendo agora? Porque a Luísa falou, né? Ela estava pensando nela, ficou falando, estando muito afligida pela privação do meu doce Jesus, estava rezando e reparando por todos. Em minha extrema amargura, dirigiu o pensamento para mim e disse: Piedade de mim, Jesus, perdoa esta alma. Teu sangue, tuas penas não são também minhas? Por isso, né, que ele está falando isso, tá? Então, não te parece estranho que quem formou uma só coisa, uma só querer comigo, me peça piedade, perdão, meu sangue, minhas penas, enquanto a constitui dona junto comigo? Ou seja, entender que foi salva, entender que ele derramou o sangue dele sobre você, entender que ele te curou, que ele te salvou, parar de viver na escravidão. Por isso que é estranho a pessoa viver na miséria do pecado, porque fica parecendo assim que ela não se vê remida, não se vê redimida, né? Fica sempre naquela condição de vai lá, peca, volta, perdão, vai de novo, e vive sempre nessa condição, né? De pedinte, né? Mas ela tem o sangue de Jesus, as penas de Jesus, a força de Jesus para vencer qualquer miséria, qualquer vício. Mas ela não pega como dona. Ela fica na situação de ficar na miséria, pedindo só ajuda. Mas ela não toma posse de verdade da salvação. Ela pensa assim, que quando eu morrer que eu vou ter essa salvação de verdade. Quando eu estiver lá com Deus é que tudo vai mudar. Entendeu? Ela, enquanto está aqui na terra, não toma posse de verdade do que Jesus fez na redenção. Entendeu? É muito complicado, né? É muito complicado.
Eu não sei que piedade, que perdão dá ali, né? Pois eu já dei tudo. E falando, eu já dei tudo, tá tudo aí, as ajudas estão aí. Igual, por exemplo, é para tomar posse, os livros estão aí, as ajudas estão aí, a palavra de Deus está aí, a comunhão está aí, os sacramentos estão aí, os tesouros dele estão aí, os livros, né? Tá tudo disponível, a palavra dele, né? Tá tudo aí. O livro do céu está disponível, o livro do céu está aí. Então, assim, que mais que eu tenho que dar, né? Então, no máximo, aí fala, pois dei tudo. No máximo, deveria ter piedade. Piedade por você ser tão cabeçudo e não perceber que eu dei tudo, né? Perdoar-me a mim mesmo de alguma falha, o que não pode ser jamais, porque ele não fez nada de errado, né? E quem vive na divina vontade sabe que está com ele, né? Sabe ficar voltando para si mesmo com culpa, duvidando que Deus estava nela, sei lá, eu xinguei o meu filho. Eu chamei a atenção do meu filho. Eu corrigi o meu filho, puxei a orelha dele e tirei o videogame do meu filho porque ele, né, precisava desse castigo tal. Aí ela fala, perdão, Senhor, sua mãe é muito má. Então, sai, filha, você já está se vendo separada de mim? Já está se vendo, escapando? Você é dona, né? Fui eu em você que chamei a atenção do seu filho. Fui eu em você. Fui eu que quis tirar o videogame do seu filho e dar esse castigo para ele. Fui eu. Eu preciso ir lá e pedir perdão por eu ter feito a minha vontade? Né? Então, portanto, te recomendo que não saia de minha vontade, que continue não pensando em você mesma, mas nos demais. Como tem feito até agora, de outra maneira viria a empobrecer e a sentir necessidade de tudo, né? Então, não, aqui ó, não, continue não pensando em você mesma, mas nos demais, no que Deus quer para os outros, né? Do que Deus quer em direção às almas, ou seja, ajudar os outros também a se voltar para Jesus, né? Iluminando, fazendo sua partilha, dando testemunho, né? É isso que Ele quer de nós, firmes na missão, amém? Em nome do Pai que me criou, em nome do Filho que me resgatou, em nome do Espírito Santo que me santificou, divina vontade, reina na minha vontade. Minha mãe, eu te amo e tu me ama. Dá-me o gole da vontade divina para minha alma. Me abençoa, Mãe, para que todas as minhas ações sejam feitas diante de vossos olhos maternais. Amém. Tema do dia 9 de janeiro, volume 11, 18 de outubro de 1912. Jesus e Luísa choram juntos. Esta manhã, quando veio meu amável Jesus, todo aflito e choroso, eu chorei junto com ele e depois me disse: minha filha, o que é que nos faz chorar e nos oprime tanto? A causa do mundo, não é verdade? E ela disse: sim. E ele: é por uma causa tão santa e tão desinteressada que nós choramos. Porém, quem é que leva em conta? Em vez disso, eles zombam da aflição que sentimos por causa deles. Ai, as coisas ainda estão no início. Purificarei a face da terra com o sangue deles mesmos. E eu via espalhar-se tanto sangue humano que disse: ah, Jesus, que fazes? Jesus, o que está fazendo? Então, o que eu achei interessante o jeito que Jesus falou, porque ele tá mostrando, né? Ele fala assim, né? Ele faz uma pergunta para ela: minha filha, o que é que nos faz chorar e nos oprime tanto? A causa do mundo, não é verdade? Aí, assim, eu entendi assim, Jesus dá um recado pra gente, né? O que que tem que fazer a gente chorar? Qual que é o motivo pra gente sentir qual deve ser o motivo da gente chorar, se sentir essas opressão? É a causa do mundo. Não é por causa nossa, entenderam? Assim, porque aí eu liguei os dois trechos, porque eu penso assim, que no outro trecho Jesus está falando: quem pensa em si mesmo empobrece e sente necessidade de tudo. Então, não é para você ficar
chorando e se oprimindo por você mesma. Por quê? Porque por nós mesmos tá tudo bem, a gente tem que estar muito feliz. A gente tem que estar em nós mesmos, assim, a gente tem que estar muito feliz. E o que faz a gente chorar é a causa do mundo, o que deve fazer a gente chorar é as coisas de Jesus. E o que faz ele chorar não é não é ele em si mesmo, não sente necessidade de nada. E a gente tem que ser igual a ele, porque é isso que ele fala, né? Quem vive em minha vontade tem a imagem e semelhança de Deus, é igual filho. Então eu não posso chorar porque eu não tenho, não sei, tipo assim, entenderam? Ó, o que ele fala para ela? É por uma causa tão santa e tão desinteressada que nós choramos. Por uma causa tão desinteressada. Você não tem que ficar chorando por suas misérias, por exemplo. Ah, Jesus, você ficar chorando, imagine, ficar chorando. Ah, Jesus, eu sou uma miséria. Ah, Jesus, eu não sei o quê. Ah, Jesus, eu não consigo. Ah, Jesus, eu tô muito, eu não, eu tô muito fraca. Ah, Jesus, tipo assim, né, ficar chorando por suas. Não, você já tem tudo, você tem que ter essa consciência muito clara que se você tem Deus, você tem tudo. Você está na divina vontade, você é rica, milionária. Você já tem Deus, você já possui tudo, que é o conhecimento de Deus. Então você não tem motivo nenhum para ficar triste. Se a gente fica triste, é por ver, por exemplo, o amor doloroso de Jesus. Por contemplar quando ele fala da vontade dele, que a vontade dele não é conhecida. A gente vê a criatura na situação que está, o mundo na situação que está, mas você mesma não precisa de nada, você não tem que pedir nada para Jesus, você já tem tudo, você já tem Ele. Ele é seu Pai, você tem o conhecimento disso. Então, a causa, o que deve nos fazer chorar é a causa tão santa e tão desinteressada. Não com interesse para você mesmo, é com interesse pelas coisas de Deus. Então foi isso que eu entendi. Eu tipo assim, ver essa luz, né? Tipo assim, a gente tem que chorar por causa disso, por causa da situação do mundo, não por causa de ficar olhando para nós, por causa das nossas coisas. Porque se a gente tem o conhecimento, a gente já tem tudo, que é o que ele vai falar no outro trecho, que é o volume 11:40, que ele fala: quem pensa em si mesmo empobrece e sente necessidade de tudo. A Luísa fala: estando muito afligida pela privação de meu adorável Jesus, estava rezando e reparando por todos. E em minha extrema amargura, dirigi o pensamento para mim e disse: piedade de mim. Jesus, perdoa a esta alma. Teu sangue e tuas penas não são também minhas? Acaso valem menos para mim? E enquanto isso dizia, meu amável Jesus de dentro me disse: ah, minha filha, o que faz pensando em você? Tu assim desces e de dona te reduzes à mísera condição de pedir. Pobre filha, com pensar em ti mesma te empobreces. Pois estando em minha vontade, tu és dona, e por ti mesmo podes tomar o que queiras. Se há algo que fazer em minha vontade, é rezar, reparar pelos demais. Você tem que rezar, reparar, pedir pelos demais, não para você, porque você já tem tudo. Pelo conhecimento que a gente está tendo, a gente já tem tudo, tem que estar feliz por nós mesmos. Se é para pedir alguma coisa, é para a humanidade. Se é para reparar, é pelos demais. Se é para rezar, é pelos demais. E eu, Docíssimo Jesus, tu amas tanto que quem está em tua vontade não pense em si mesmo. E tu pensas em ti mesmo?
Que pergunta tão disparatada. E Jesus, não pense em mim mesmo. Pensa em si mesmo quem tem necessidade de alguma coisa. Eu não tenho necessidade de nada. Eu sou a mesma santidade, a mesma felicidade, a mesma imensidão, altura, profundidade. Nada me falta. Meu ser contém em si mesmo todos os bens possíveis e imagináveis. Se algum pensamento me pudesse ocupar, é o pensamento do gênero humano, que tendo-o tirado de mim, quero que volte a mim. E em tais condições ponho as almas que querem verdadeiramente fazer minha vontade. São uma só coisa comigo, as torno donas de meus bens, porque na minha vontade não há escravidão. O que é meu é delas, e o que eu quero, e o que quero eu quero elas. Então, é isso aqui que a gente tem que entender. Jesus em si mesmo, Deus em si mesmo, Ele é a felicidade. Ele é a santidade, felicidade, imensidão, altura, profundidade. Ele não precisa de nada. E Ele nos coloca, quem vive na vontade divina, Ele nos coloca nessas condições de ser herdeiros desses bens dEle. De ser por graça isso que Ele é, por natureza. Ele doa tudo que Ele é. Então a gente não tem necessidade de nada, porque Ele já doa tudo que Ele é. E a gente tem esse conhecimento, sabe? Ele revela isso, a gente tem a posse desse conhecimento e tem a posse dele, porque ele nos criou para isso, né? Para ser por graça o que ele é por natureza, para receber dele esses bens, para ser filhos dele, herdeiros de tudo que ele é. Então, se você está na vontade divina e sabe disso, tem essa consciência, você não precisa de nada. Você tem a santidade de Deus, tudo que Ele é, a felicidade. E aí ele fala aqui, eu não penso em mim. Se eu penso em alguma coisa, eu penso no gênero humano. Se algum pensamento me ocupa, é o pensamento do gênero humano. Então a gente vive do mesmo jeito, igual Ele. Somos um com Ele. Se algum pensamento ocupar a nossa mente, tem que ser o pensamento em relação às criaturas. Em relação às criaturas e não a nós mesmos. E em tais condições ponho as almas que querem verdadeiramente fazer minha vontade. São uma só coisa comigo, as torno donas de meus bens, porque na minha vontade não há escravidão. O que é meu é delas, e o que quero eu, quero elas. Então, se alguém sente necessidade de alguma coisa, significa que não está na verdade em minha vontade, ou bem que se dá suas escapadas, como você está fazendo agora, nem mais nem menos. Então, se você está na vontade divina, o sinal é esse, você não sente necessidade de nada, que você já tem a consciência, eu tenho tudo. Eu sou filha de Deus. Sou filha, você tem a consciência muito clara, eu sou filha, eu não sou uma serva, uma escrava que tem que ficar mendigando, eu já tenho tudo. Você tem a consciência de que você é filho de Deus. E então, se sente necessidade de alguma coisa, quer dizer que deu suas escapadas. Assim como ela estava fazendo nesse momento. Pedindo para ela, eu quero seu sangue, Jesus, eu quero seu perdão, eu quero sua misericórdia. Aí ele vai falar para ela, não te parece estranho que quem formou uma só coisa, um só querer comigo, me peça piedade, perdão, meu sangue, minhas penas? Enquanto a constitui dona junto comigo, tá tudo, é seu, como é que você está me pedindo? Não dá para entender. Eu não sei que piedade, que perdão dar-lhe, pois já dei tudo, eu já te dei tudo, eu não sei o que te dar, eu já te dei minha vontade, te dei eu mesmo. No máximo, deveria ter piedade e perdoar-me a mim mesmo de alguma falha, o que não pode ser jamais, porque ele não falhou em doar os bens dele para a gente. Portanto, te recomendo que não saia de minha vontade e que continue não pensando em você mesma, mas nos demais. Então, não pensa em você mesmo em relação ao conhecimento, por exemplo. Não pensar em nós mesmos, não pensar pensar nos demais. A gente já tem o conhecimento, está aqui disponível. Está aqui, por isso que a gente partilha, né, para doar.
doar o que a gente sabe, doar o conhecimento, doar a luz, formar no outro a vida divina. Pensar nos demais, não pensar em nós mesmos. Pensar nos demais. Continue não pensando em você, mas nos demais, nos outros que não têm essa riqueza, que não têm essa consciência de ser filhos, como tem feito até agora. De outra maneira, viria a empobrecer e a sentir necessidade de tudo. Então é isso. É consciência, né? É consciência. É consciência, é o conhecimento, é a posse, né? Tomar posse desses conhecimentos, de entender isso. Amém, Fiat?